Alô, boa tarde, minha galerinha do nono ano, ó. Beijo no coração de vocês, saudades. Nós hoje vamos falar de equação do segundo grau. Equação do segundo grau é um assunto, ó, show de bola. Eu vou dividir em dois tempos, tá? Para a gente trabalhar em 2 semanas de tinta. Na primeira semana nós vamos falar especificamente sobre a definição, a classificação e a resolução. Na outra semana, nós vamos falar uma atenção um pouco mais especial sobre discriminante, porque é algo que vocês vão precisar saber muito no ensino médio, na hora de estudarmos função do segundo grau. Tá? Então vamos começar a nossa brincadeira. Equação do segundo grau. O que é uma equação do segundo grau? A equação do segundo grau é toda equação com uma incógnita que pode ser escrita da forma ax ao quadrado mais bx mais c. Agora, muita atenção em equação, que ela tem a ver com esse sinal de igual aqui, ó. Equação tem a ver com igualdade, tá ok? Condição de existência dela. Para que uma equação exista, é obrigatório que exista o termo a. É o cara que acompanha o x ao quadrado. Se não existir, se o a for igual a zero, vai sobrar apenas bx mais c. Tá? Bx mais c é uma equação de primeiro grau. Então, teria que ser, obrigatoriamente, a diferente de zero. Mas, Márcio, quem é esse a? Quem é esse b? Quem é esse c? A, b e c, na realidade, vão aparecer para vocês como números. O que nós temos que ficar atento é o seguinte: as variáveis, o x ao quadrado, então vai ter um número que acompanha o x ao quadrado. Esse número é representado pela letra A. Vai ter um número que acompanha o x. Esse cara é representado pela letra B. E tem um cara que não vai ter x com ninguém. Esse cara é representado pela letra C. Se eles aparecerem, ótimo. Se não aparecerem, são zero. O único que não pode ser zero é o cara que acompanha o x ao quadrado. Então, tá ok? Show de bola? Show? Então, vamos começar a nossa brincadeira aqui. Então, ax ao quadrado mais bx mais c, com a diferente de zero. Ó, ax ao quadrado é o termo de grau 2 e o a é o seu coeficiente, que eu acabei de falar. Bx é o termo em x, grau 1, e b é o seu coeficiente. C é o termo independente de grau 0. Assim, voltando, x ao quadrado mais 30x menos 2.800. A é igual a 1, o número 1, que é quem acompanha o x ao quadrado. O b vale 30, que é o cara que acompanha o x. E o C vale 2.800, é o cara que é o termo independente. Nós temos que nos acostumar o tempo todo, numa equação de segundo grau, a saber quem é A, quem é B e quem é C. O tempo todo, A, B e C. Esses caras serão importantíssimos para a gente, tá? Bem, as equações, elas podem ser completas ou incompletas, tá? O que serão as equações completas e como serão as incompletas? As completas é fácil, tá? São aquelas que vão aparecer os três coeficientes, o A, o B e o C. Se aparecerem os três coeficientes, eu estou falando de uma equação de segundo grau do tipo completa, ou seja, existem todos os três coeficientes. Então, você pega aqui embaixo, por exemplo, aqui, ó, x ao quadrado menos 36. Esse cara tem o coeficiente A, que obrigatoriamente uma equação de segundo grau tem que ter o coeficiente A. Não tem o coeficiente B, é o cara que acompanha o x, ó. Então, esse cara não é mais completo. Ele se torna uma equação do segundo grau incompleta. Legal? Então, ó, completa. Eu tenho que ter os três termos. É o exemplo aqui, ó, x ao quadrado menos 5x. Esse cara aqui eu tenho A, tenho B e tenho C. Então, ela é completa. Se não tem, ela se torna incompleta. Agora, uma particularidade, uma atenção às incompletas. Porque as incompletas, elas podem ser de vários tipos, tá? Por exemplo, ela pode ser do tipo em que o coeficiente C não exista. Ou seja, ela é uma equação de segundo grau do tipo C igual a zero. Márcio, qual é a relevância disso? É porque existe uma maneira característica de resolver equações incompletas, tá? Então, por exemplo, é muito importante lembrar
quais são as equações do tipo C igual a zero? Elas só terão coeficiente A e coeficiente B. Depois nós vamos falar da resolução, tá? Bom, as equações também podem ser do tipo B igual a zero, ou seja, não vai existir o termo que acompanha o X. Ou seja, eu só terei o A e só terei o C. Ok? Então tá aqui, ó, A igual a 3, C igual a menos 2. Show de bola? Vai existir um caso em particular em que eu não tenho nem B e nem C, só tenho A, que é o caso aqui, ó. Eu tenho 2x ao quadrado igual a zero. Esse cara não tem a letra B e nem a letra C de coeficiente, tá? Não tem nenhum deles. Só tenho o A, que vale 2, não tenho B e não tenho C. Também é uma forma característica de resolução. Vamos ver aqui o mapa mental das equações incompletas para a gente ver, para nós vermos as formas de resolução. Como eu falei para vocês, nós temos resoluções diferentes para todos eles. As incompletas primeiro, tá? Então vamos do tipo B igual a zero. Ó, é essa primeira aqui, ó. Do tipo B igual a zero. Só tenho A e só tenho C. Do tipo A e só tenho C. Resolver uma equação do segundo grau é resolver a raiz quadrada desse cara aqui, ó. Menos C sobre A. Ah, Márcio, mas o que é raiz? Só lembrando, mais à frente tem até outro quadrinho a respeito disso. Raiz é o cara que soluciona a equação, ou seja, que faz ela transformar essa igualdade em zero em verdadeiro. Então, num tipo B igual a zero, ela é dado por raiz quadrada de menos C sobre A, mais ou menos na frente, porque a gente já conversou que toda raiz dentro dela pode admitir a resposta positiva ou negativa, tá? Bom, temos outra, nós temos agora a do tipo C igual a zero, que é de baixo aqui, ó. Do tipo C igual a zero, do tipo C igual a zero, só tenho A, só tenho B. Como? Agora vai uma dica bem legal para vocês. A equação de primeiro grau é aquela que tem grau 1, o x igual a 1. O que significa esse grau? Significa que ela tem uma solução no máximo. A equação de grau 2, ou de segundo grau, significa que ela terá no máximo duas soluções. E o grau, ou seja, o expoente da equação, vai definir a quantidade máxima de soluções que uma equação pode ter. Então, numa equação de segundo grau, ela terá no máximo duas soluções, tá? Então, por isso que na primeira aqui eu tenho mais ou menos uma solução positiva e uma solução negativa. E nessa segunda eu também terei duas soluções. A primeira delas sempre será zero, ou seja, numa equação do tipo C igual a zero, uma solução é o zero e a outra é dado por menos B sobre A. Então, a primeira é zero, a segunda menos B sobre A. Na do tipo B igual a zero, a primeira positiva, a segunda negativa de quem? Da raiz quadrada de menos C sobre A. Bom, a terceira forma, a terceira incompleta, que é aquela que não tem nem B e nem C, certo? Só tem o A, essa é a mais fácil de todas. Por quê? Ela só tem uma solução possível, que é a solução zero. Veja que aqui está mais ou menos zero, mas a resposta é única, zero, tá? O x1 é zero, o x2 também é zero. Esse cara que está aqui embaixo é a completa, que aqui está delta b ao quadrado menos 4ac, x menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Nós vamos conversar agora em particular com esse cara, uma atenção especial. Mas antes, só relembrando aqui, as três equações incompletas, do tipo B igual a zero, mais ou menos raiz quadrada de menos C sobre A. Do tipo C igual a zero, a primeira solução sempre é zero, a segunda menos B sobre A. Do tipo B e C igual a zero, a resposta é sempre zero. Agora, quando a equação é completa, aí, meus amigos, neste caso, nós temos esse cidadão aqui, ó. Infelizmente, aqui no Brasil, nós utilizamos
Bhaskara para resolver uma equação de segundo grau. Não é trabalhado a forma de resolução de trinômio nem de produto de Stirling. Nós vamos trabalhar depois com calma, melhorar essa situação na próxima videoaula. Eu vou tentar trabalhar com vocês, que existe uma maneira bem mais tranquila de tentarmos elaborar. Não é muito trabalhada no Brasil, o mundo costuma trabalhar melhor dessa forma, mas aqui no Brasil nós trabalhamos a fórmula de Bhaskara, que é essa que vocês aqui estão vendo. Ó, menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Por isso é tão importante em cada equação saber quem é a, saber quem é b, saber quem é c, para substituir nesta fórmula que aqui está e encontrar a solução da raiz. Menos b, mais ou menos, raiz quadrada de b2 menos 4ac dividido por 2a. Muita, não é pouca não, muita atenção a esse cara que aqui está, ó. Nossa próxima videoaula, nós teremos um assunto só sobre esse cidadão, para aí você ver a importância desse cara aqui, o B2 menos 4AC. Tá? Ele tem um papel fundamental na equação de segundo grau. Bem, tendo visto isso, sabendo que é essa fórmula que eu tenho que lembrar, vamos aqui a dois exemplozinhos. A primeira, x ao quadrado mais 10x mais 24. A vale 1, B vale 10, C vale 24. Então, calculo o cara que está dentro da raiz, tá? Que é o b ao quadrado menos 4ac. No lugar do b vai entrar 10, então 10 ao quadrado dá 100, menos o sinal de 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 24. 4 vezes 24, 96. Então, 100 menos 96, eu tenho que delta igual a 4. Substituindo, então, na fórmula, que eu tenho lá, x menos b mais ou menos raiz quadrada de delta, que é o b ao quadrado menos 4ac, sobre 2a, vai ficar menos 10 mais ou menos raiz quadrada de 4 dividido por 2 vezes 1. Menos 10 mais ou menos 2, já que a raiz de 4 é 2, dividido por 2, vai ficar então, ó, uma raiz, sempre faço positivo, menos 10 mais 2 dividido por 2, vai dar menos 8 dividido por 2, que a primeira resposta é 4, ou seja, x1 é menos 4. A segunda resposta, menos 10 menos 2 dividido por 2, vai dar menos 12 dividido por 2, então a segunda resposta, menos 6. A segunda equação, x ao quadrado menos 2x menos 3 igual a 0. A vale 1, B vale menos 2, C vale 3. Então, importantíssimo. E todas elas, cara, pegou a equação de segundo grau, primeira coisa que você anota, quem vale A, quem vale B, quem vale C. De novo, B ao quadrado menos 4AC, então vai dar menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 3. Menos 2 ao quadrado dá 4, menos 4 vezes menos 3 dá 12. 4 mais 12, 16. Vou lá substituir, então vai ficar menos 2, já que o B é negativo, mais ou menos raiz de 16, que é 4, dividido por 2 vezes 1, que dá 2. Então vai dar, primeira resposta, mais 2, mais 4, vai dar mais 6, dividido por 2, mais 3, que é o x1. A segunda, mais 2, menos 4, vai dar menos 2, dividido por 2, dá menos 1, é a segunda solução. Então, nesse caso, eu tenho duas soluções em cada equação possível. Tá ok? Bom, essa foi a nossa primeira videoaula sobre equação de segundo grau, da forma que eu tenho que entender, classificar, né, se de forma completa ou incompleta, a sua condição de existência e a forma de calcular Bhaskara. Tá ok? Espero que possa ajudar vocês na resolução dos exercícios que vão aparecer daqui para frente. Mas não esqueçam que na próxima aula, na próxima videoaula, nós vamos ter uma atenção especial sobre esse discriminante que eu acabei de falar com vocês. Nós vamos estudar esse discriminante e a sua importância numa equação de segundo grau e como ele será importante no ensino médio para vocês. Tá ok? Ó, saudade, beijo.